神に栄光があるように。 Abra suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 17, では、ルカによる福音書の17を開いてほしいです。 versículo 20 e 21. 20と21を読みたいです。Amém? アメンですか、皆さん。 Quem achou, fala amém. 見つかった人はアーメンって言ってください。 Quem está vendo no telão, fala amém. 前で見ている人たちもアーメンってね。 Facilitou, né, a vida da tecnologia, né, gente? É, Antes a gente ficava aqui na Bíblia tentando procurar, né? Agora você fica esperando o telão. もう今はね、自分の紙の聖書で探さなくても、もうこうやって画面で出てきたりねします。 A palavra do Senhor diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. こう書いてあります。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方の中にあるのです。 Amém? アメン。 Quem que é o reino de Deus? で、神の御国って誰ですか？ Quem está esperando o reino de Deus? じゃあその神の御国を、求めてる人。 Então pare de esperar o reino de Deus. ね、神の御国をね、求めるのやめましょ Porque ele não está vindo, ele já está aqui. う。なぜかというと、神の御国っていうのはね、もうここにあるんです。 Como a gente acabou de ler ali, né? 私たちがね、今ここで読んだのと同じで、 A vinda do reino de Deus. 神の御国が来るということ。 O que estava acontecendo? そこで何が起きてたのか。 Os fariseus estavam interrogando Jesus. Quando que vai vir o reino de Deus? ね、パリサイ人たちがね、こう、神の御国っていつ来るんだってね、聞いてたんです。 E porque os fariseus eles não reconheciam Jesus como Messias, como o Salvador, eles estavam indagando isso para ele. なぜかというと、パリサイ人っていうのは、イエスが救い主であることを理解してなかったから、その救い主が来るのを待ってたんです。 E se você encontrar um judeu, um fariseu, até hoje ele vai perguntar para você: quando que vai vir o Messias? ね、そしてユダヤ人だったりね、パリサイ人とね、知り合うきっかけがあったら、もう彼らにね、メシアいつ来るのって聞いてごらん。 Quando virá o reino de Deus? ね、神の国っていつ来るのって聞いてほしい。 Porque o reino de Deus para eles era uma coisa diferente. なんでかというと、彼らにとっての神の御国っていうのは違うものだったんです。 E eles estão esperando até hoje. ね、彼らは今の時代まで待ってるんです。 O que é um reino? ね、王国って何ですか？ No sentido literal da palavra. 王国を辞書で調べてみると、 O reino de Deus é um lugar, é um domínio. そして、王国っていうのは、神の王国っていうのはある場所、ある、ね、空間を表しています。 Um domínio exercido por um grupo de pessoas ou uma pessoa só. ね、王国の意味っていうのは、王が主権者、要はね、実権を握っている人、握っている国、それが物事、非常な勢力を持って栄えている組織だったり地域を表しているん Dá です、ね。exemplo de um reino que existe até hoje. じゃあ今でも存在している王国っていうのはね、何か例を挙げてみて Aí く o ださい。 espiritual fala assim: o de Deus. ね、ある人たちはね、神のね、王国って言います。 Holy, holies, aleluia. もうホーリーホーリーだねって。 Dá um exemplo aí. ね、王国、今の時代存在している王国って何か思い当たりますか？ Inglaterra. そうです、イングランドですね。 A rainha Elizabeth morreu. ね、エリザベス女王がね、最近亡くなりましたね。 Yato, né? やっと Yato. できんフィンね。 E ela viu guerras, ela sobreviveu às duas guerras e ela estava lá. ね、いろんなこう戦争をね、体験して彼女は生きてました。 E a Inglaterra ainda é um país onde o rei, ainda existe um rei. そして、イングランドって、イギリスっていうのはね、Não tem mais tanto 王国なん domínio, です。 tanto poder como antigamente. 昔ほど、大きく栄えて、そして権力がある、国ではないんですけど、 Mas ainda está lá. でも、イングランドっていう王国は存在してい Viu? ま A す。 rainha Elizabeth morreu, o país inteiro parou. ね、彼女の、エリザベス女王が死んだ時に、亡くなった時にこの国全体が止まったんです。 Então, quando a gente pensa em reino, a gente pensa em algo que a gente pode tocar, lugar, né? Um país inteiro. で、私たちがこうやって王国って聞くと、自分たちが触れられる、自分たちが行ける場所を想像します。 Porque a gente cria padrões nas nossas vidas, a gente está sempre procurando um padrão.
なんでかというと、自分たちは常に、こう一つの規格をね、一つの基準を探してるんです。 Mas o reino de Deus não é algo geográfico, でもね、神の御国っていうのは地理的なものじゃないんです。 mas sim um domínio espiritual onde Deus reina. でもそれは神が支配する空間なんです。 E tudo, em todo lugar, qualquer lugar, é o que o Senhor reina. でも私たちは忘れちゃいけないのは、神様は全ての空間場所を支配してるんです。 Como eu falei agora há pouco, a gente está sempre procurando um padrão. 私たちは、ね、常に基準を求めてます。 A partir do momento que a gente começou a ministração aqui, né, a pregação do dia, você já está procurando um padrão. 私たちがここでメッセージを始めた瞬間から、みんなそれぞれ自分の中で基準を探してます。 Ah, o pastor vai ler um versículo, ね、牧師がこの聖句を読んで、 vai ter a introdução, イントロがあって、 né, e como eu estudei muito hermenêutica, homilética, e como で fala isso 私がね、説教学だったり、あとわからない説教日本語で。学と聖書解釈学だね。 Né? Aí como a gente estudou tudo isso e eu sei disso, eu fiz escola de discípulos, fez não sei o que lá mais, um monte de coisa, tem um monte de diploma na minha parede. で自分はね、聖書めちゃくちゃ勉強して、いろんなこう、卒業のね、証明書を持ってるから、 Ele vai fazer uma introdução ね、牧師はね、まずイントロを作 e っ o て、 pastor Tange geralmente faz uma introdução maior do que deveria. で丹先生というのは通常よりも長めのイントロをやります。 Aí depois ele vai fazer uma explicação da introdução ali na palavra. でその後イントロについての E 説 você 明をし está て、 procurando um padrão. でそうやって私たちは聞き慣れていることに対して基準をつけよ E うとし quando ます。 chegar na conclusão, você fala, está concluindo, está quase acabando. では最後らへんに差し掛かった時に、おしもうちょっとで終わりだ、締めが来るぞって。 Aí dentro do seu coração, de repente, você está até procurando qual vai ser o apelo. である人の中にはもしかしたら何をチャレンジとして持ってくるんだろうって Para 探し você 出す já ん se です。 preparar se você vai no apelo ou não, se você fica, se está tudo bem. ね、自分がその、チャレンジに行くのか行かないのか、こういろいろこう考えるために私たちは行動してしまいます。 Então, não é algo que acontece hoje em dia somente, já acontecia faz tempo. でもね、これらのことって今に始まったことじゃなくて常に起こってたんです。 Né? E os fariseus também estavam procurando um padrão. そしてパリサイ人たちも同じように基準を探してたんです。 Eles estavam esperando o reino mesmo tendo o Messias na frente deles. 自分の目の前にメシア、救い主がいるのに、彼らはその救い主がいつ来るのかっていうのを疑問に思ってたんです。 Porque para eles, quando o Messias viria, ele viria como um rei. なぜかというと、彼らにとってのメシアが来るっていうのは、もう大軍を連れてやってくるんだって想像してたんです。 E quem era rei nos tempos antigos? ね、その当時の王国ってどんな王国が存在したか。 Davi foi rei. ね、ダビデもその一人の王 E 様 ele で era した。 uma pessoa física. ダビデっていうのは確かに実在した人だったんです。 Podia se tocar. ね、彼には触れれたんです。 Davi tinha um exército. ダビデにはもう強い軍隊があった。 E a terra era delimitada, tinha fronteiras, tinha limites. そして彼の王国には、境界線が引かれてたんです。 Então, quando ele pensava, os fariseus estavam pensando, virá o reino, virá o Messias que virá nos salvar, eles imaginavam, vai vir um rei muito poderoso, com um exército muito poderoso, e vai restabelecer aqui a ordem em Israel. そして彼らがこのメシアが来る、私たちを救いに来るって考えた時に、いやもう大軍を引き連れてめちゃくちゃ強い人が俺たちを自由にしてくれるんだって想像してたんです。 Aí eles veem Jesus entrando num burrinho. でもね、彼らが目にしたのはロバに乗って入ってくるイエスだった Não んです。 tinha exército. 軍もなく、 Cadê os tanques, né? ね、もうどこにあるんだもう戦車たちは。 Para os que estão ainda esperando o Messias vir, eles estão esperando, cadê o tanque? Cadê o exército que está se formando? Cadê os aviões? Né? ね、もうクリスチャンの今の時代の人、このパリサイ人たちからしたら、もう軍はどこにいるんだ、もう戦車だったり飛行機はどこにあるんだって。 Então, por eles procurarem padrões, eles não estavam entendendo ainda que o Messias estava diante deles. でも彼らは自分たちの目の前にメシアがいるということを理解できてなかったんです。 Então, entende uma coisa, os nossos padrões às vezes não são os padrões de Deus. だからここで理解してほしいのは、自分たちの基準は神の基準とは違うんです。 Porque os nossos padrões são muito limitados. なぜかというと、私たちの基準というのは限界があるんです。 Os de Deus não. 神には限界がないんです。 Não tem limite. そこには制限がないんです。 Então você tem limitado a
sua visão. だから私たちがそうしてしまうと自分たちの目線を制限してしまうんです。 Se você está olhando para as coisas de acordo com o seu padrão, você está limitando a vontade de Deus na sua vida. 自分の基準で物事を見ているとき、私たちは神のやれることに制限をかけているんです。 Então, seria natural realmente para os fariseus pensarem no reino dessa maneira, mas o padrão de Deus era diferente. もうね、パリサイ人たちからしたらそれが基準だったかもしれない。でも神にとっては違うんです。 O reino de Deus é diferente. 神のこの基準というのは違うんです。神の王国というのは違うんです。 O reino de Deus é onde Deus é soberano. 神の王国というのは神が主権なんです。 Assim como um rei, um humano, um ser humano tem a soberania, ele pode mandar no determinado local, o Senhor também pode fazer o que ele quiser. そしてこの、主権を持っている人も権力を持っている人がこの場所で全ての、権力も意のままにできるのと同じなんです。 Deus é soberano sobre tudo aquilo que ele criou. 神は自分の創造したものにおいて全てにおいて主権を持っているんです。全ての支配を持っているんです。 Somos todos criaturas do Senhor. 私たちはみんな神の創造物なんです。 Então a soberania dele também está sobre nós. なので神の主権というのは神の支配というのは私たちにもあるんです。 E o reino de Deus começou quando Jesus veio à terra. そして神の御国っていうのはイエスが地上に来た時に始まったんです。 Talvez você ainda está procurando, eu estou esperando o reino de Deus vir. もしかしたらあなたは神の王国が来るのを探してたり待ってたりしてるかもしれない。 Porque você talvez faça até a mesma oração, Senhor, quando o seu reino vier. 神様あなたの御国が来たらってね Eu não 祈って sofrerei るかもしれ mais ない。 tentação, もうあな Senhor. たの御国さえ来ればもうね誘惑なんてないよ。 Quando o Senhor vier, eu responderei ao seu chamado. あなたの御国が来たらあなたの飯に答えますってね、 Senhor, quando o Senhor vier, eu deixarei o pecado. ね、あなたの御国が来たら罪なんてもうやるのやめるよ。 Mas o Senhor já veio. でもね、神様はもう来たんです。 O reino de Deus não vai vir, ele já está entre nós. 神の御国っていうのはもう、来ないんです。私たちの中にすでにあるんです。 Já está em mim e em você. 私とあなたの中にあるんです。 Então, assim como os fariseus, a gente pode estar vivendo o reino de homens. 私たちもパリサイ人と同じように彼らと同じ御国を待つことを生きているかもしれない。 Achando que estamos vivendo o reino de Deus. もしかしたら自分にとっては神の御国を生きているかもしれないって思っているかもしれな Eu い。 vou na igreja todos os domingos. ね、毎週教会行って、 Eu estou vivendo o reino de Deus. いやいやこれはね神の御国に生きるってことだよ。 Eu leio a Bíblia religiosamente todos os dias. もう毎日、宗教的にこの聖書を読んでるんだって。 Eu estou vivendo o reino de Deus. そうやって私たちは神の御国に生きてるんだって思ってる。 Eu sou dizimista. いやいや11献金も出すし、 Eu estou vivendo o reino de Deus. いやいや俺はもう神の御国に生きてるわ。 Eu sou líder de célula, obreiro na minha igreja. いや自分の教会で奉仕してるしセールのリーダーだし、 E eu estou vivendo o reino de Deus. 神の御国に生きてるんだ。 Você pode fazer todas essas coisas e não viver o reino de Deus. あなたがそれらのことや他のことをやったとしても御国を生きてないかもしれないんで Porque す。 para viver o reino de Deus, nós precisamos fazer para Ele, não para nós. なぜなら彼の御国を生きるということは彼のために生きるということ、彼のためにするということなんで E é す。 muito fácil nós fazermos todas essas coisas para nós mesmos. ね、こういうことを自分自身のためにやるのって簡単です。 E isso seria viver o reino para o homem. そしてそれは人のために、王国を生きるということなんで Aí eu す。 vou ler a Bíblia porque eu quero adquirir conhecimento. いやもう知識を深めたいから聖書を読むんだ。 Eu quero poder falar que eu leio a Bíblia todos os anos inteira. もう毎年俺は聖書を全部読解してるんだって言えるようになりたい。 Né? Eu dizimo para poder falar que eu sou dizimista. 俺は11献金をちゃんと渡す人なんだって言えるように毎月ちゃんと出してるんだ。 Eu vou no domingo todos os dias no culto para falar que eu sou crente. 俺はクリスチャンだって言えるように毎週日曜日教会に行くんだ。 Podemos até mesmo dizimar na casa do Senhor, achando, falei assim, não, eu vou dizimar porque o Senhor, isso é um grande investimento. Porque Ele pode me dar 30, 60, 90 vezes, né? もしかしたら私たちはねこう11献金を渡して、いや俺これで祝福されるんだ、もうそうすれば11献金さえ出せばもう10倍も何倍も神様を祝福してくれるんだって。 Nem marketing, nem como que é? Pirâmide, né? Nem pirâmide dá um lucro desse todo. ネズミ講もねそんなことは起きないです。 Como fala pirâmide em Nihongo? ネズミ講。 Nezumiko.
filhote de rato? Meu Deus, meu Nihongo foi lá embora. ポルトガル語だと、ネズミ講ってね、ピラミッドというふうに表されるんですけど、日本語だとネズミ講ですね。 Então, a gente pode estar vivendo o reino do homem para nós mesmos, achando que estamos vivendo o reino de Deus. で、私たちは神様のためにこういろんな奉仕をしていろんなことをやってるんだけど、実は自分のためだったりするんです。 Porque no reino do homem, nós vivemos pela nossa própria força. なぜかというと、人の、御国では自分の力に頼ってるんです。 Né? Não é pelo nosso próprio entendimento. 自分の知識、知恵に頼って生きてるんです。 Mas no reino de Deus, nós vivemos dependentes do Senhor でも神の御国では彼に頼って私たち生きてるん para です todas as coisas. すべてに対して彼に頼ってるんです Seja para subir aqui, fazer uma mensagem, levar uma mensagem, é da dependência do Senhor. ここに来てメッセージをするのも神に頼ってやってるんです Jamais tentando a Deus. これは神に挑んでるとかなんていうことは絶対にありえない Ah, ん eu です não vou me preparar hoje. いや俺はもう準備なんて一切 Não し vou ない nem fazer esboço, もうねこのメッセージを作りもしない porque eu vou na dependência do Senhor. いや神に頼ってやるから Aí eu falo para você, está tentando a Deus. でもそれはね神様をチャレンジしてるってことなんで Faz a す sua parte, que o Senhor vai fazer a dele. 自分のやるべきことをやれば神様はその他やってくれるんです No reino do homem, tudo é momentâneo, 人の王国では全てが期間的なものなんです一時的なものなんです passageiro. 全て過ぎるんです Mas no reino de Deus, でも神の王国では ele é eterno. それらはずっと続いていくんです No reino do homem, a transformação é exterior. 人の王国ではそれら全て見た目のものなんです No reino de Deus, a transformação é interna. でも神の御国では私たちは内面から変わっていくんです No reino do homem, todos os propósitos apontam somente para ele. 人の王国のためには全ての目的全ては自分に向けられている Ah, eu vou cantar ao Senhor. いや神に賛美する Eu vou aprender a tocar violão, guitarra. あギターもエレキを覚えるわ Para o pessoal olhar para mim e falar que eu sou muito sugoi. いや俺はすごいやつなんだってみんなに認められるよう Eu に vou aprender a tocar bateria. もうドラムもね覚える Para んです fazer aquele negócio なるみがねよくこう com a baqueta. 回すやつよねやるために Né? E para fazer um solo, para todo mundo ver como eu sou sugoi. いやソロをやった時にみんな俺がすごいんだって見せつけるために No reino de Deus, でも神の御国では o propósito é para todos. 目的はみんなのためなんです Meu irmão, eu vou tocar o melhor que eu posso tocar para que o Senhor venha se manifestar através da minha vida, para que todos possam ser atingidos. 私が弾くたんびに自分のできるすべてをここに捧げて神の霊が私を通してここにやってくるようにすべての人たちが神を見れるようにっていう Não é para mim, それは自分のためじゃないんです é para os meus irmãos. 私の兄弟姉妹のためなんです Eu vou fazer o meu melhor para que todos possam receber de Deus. 自分がベストを尽くすのはみんなが神から受け取れるためなんだ No reino de Deus, nós vamos manifestar a sua vontade. 神の王国では神の意志を私たちは表すんです Vontade como o amor, それは例えばね愛だったり como o perdão, 許しだったり a generosidade. そして優しさだったり Meu irmão, é muito boa a generosidade. 優しさってねものすごく大事なものなんです A palavra de Deus fala que a gente vai ter para emprestar, não vai pedir emprestado. ね、神様の言葉に私たちはあげれるんです。もう借りることなんてないほどに来る A って。 palavra de Deus fala que é muito melhor dar do que receber. 神の言葉にはもらうよりも与える方がいいって書いてあるんで Meu す。 irmão, você já experimentou abençoar alguém sem motivo nenhum? 理由なく誰かをこう祝福したことってありますか？ Pô, passou na frente do mercado, viu um negócio, pô, tal pessoa gosta disso, vou levar para ela. ね、例えばねこうどっかスーパー行ってあの人これが好きだなって言ってそれを持ち帰ったり Já pensou, já experimentou pegar assim, Deus, eu tenho Itimaém. で例えばねこういう経験ってありますか？ Quem que o Senhor quer que eu abençoe? 1万今あります。この1万円で誰を祝福したいですかって。 Quem que é de Itimaém? 1万円欲しいっていう人。 Eu não quero. 私はいらない。 Eu quero abençoar. 私は祝福したいです。与えたいです。 Entende? Eu quero te dar o Itimaém. 私はこの1万円を与 Porque eu quero ter para dar. える人になりたいんです。
Não quero receber. 私はもらう人になりたくないんです。 Esse que é o problema. これがポイントなんです。 No reino do homem, a gente quer para nós. 人の王国では自分が欲しい人になるんです。 No reino de Deus, a gente quer abençoar. でも神の御国の中で Senhor, me 私 dá たちは mais, me 与 dá えた mais, い。 porque eu quero dar mais. 私はもっと人に与えたいから Senhor, 私 eu もっ quero と与えてくださ abençoar os meus irmãos, eu quero poder abençoar pessoas. い。もっと多くの人たちを祝福したいんだ。 Senhor, me dá mais, pode ser bênçãos financeiras sim, mas também pode ser o amor que você está recebendo do Senhor para você poder dar. そしてそれはもしかしたら物理的なお金だったりするかもしれないけど、愛も人に与えたいからもうそれを求めてほしい。 Você recebeu o amor de Deus? 神の愛皆さんもらいましたか？ Você quer mais do amor de Deus? 神様の愛もっと欲しいですか？ Então dá esse amor de Deus, porque se você estiver muito cheio do amor de Deus, não tem mais o que ele colocar. でだからこそ私たちは神の愛を与えていかなきゃいけないんです。なぜなら私たちが神の愛を溢れてたら、いっぱいだったら神様もっと与えてくれないんです。 Nós estamos esperando às vezes o reino de Deus, mas a gente precisa entender que ele já está aqui, ele já está entre nós. 私たちは神の御国を求めているんだけど、神の御国はここにいるんだ、ここにあるんだということを理解しなきゃいけないんです。 Você está esperando algo que está ao seu alcance. 私たちの手の届く範囲のところにあるのに私たちはそれを待ってるんです。 Parece um marido que procura, pede sempre para a esposa, né? Amor, aonde está tal coisa? ね、旦那さんもよくこういうことしますよ。奥さんにこれってどこにあるのって。 Né? Já fez isso na geladeira? 例えばね、冷蔵庫でよくあり Né? ます Você よ abre ね。 a geladeira, amor, não tô vendo. Onde está? ね、冷蔵庫開けて、いやどこにあるの Amor, って。 cadê o ovo? ね、卵どこって。 Aí o ovo assim na sua cara, assim, でもね、 ah, 卵目の前にあるんですよね。 né? Você procurando alguma roupa no armário. Amor, cadê tal roupa? で、あと服を探してるときに、あの服どこにあるのって奥さんに聞い Aí て、 ela responde, tá no primeiro cabide, bem na sua frente. あなたの目の前にあるこうハンガーにかかってるよって。 Nós estamos com um reino à nossa frente. 私たちの御国、神様の御国というのは私たちの目の前にあるんです。 Está ao nosso alcance. 私たちの手の届くところにあるんです。 Porque quando Jesus veio à terra se fazendo como homem, ele abriu esse caminho para nós. なぜならイエスがこの人として地上に来たとき、この道を私たちに示してくれたんで O す。 bloqueio que existia entre o céu e a terra foi rasgado. この天と地を分けるこの、カーテンが裂かれたんです。 E meu irmão, hoje o céu pode tocar a terra. この幕が破れたことによって天は今この地上に届くんです。 Enquanto o reino do homem é conquistado à força Estou no por meio de oco- pessoas poderosas que buscam o poder, 力を求める人たちによって人の王国はどんどん力ずくで奪われていくんです。 não sei por que veio o Trump agora na minha cabeça. ですかね、今トランプがね頭の中に来ました。 O reino de Deus é manifestado por pessoas humildes que buscam servir um ao outro. 神の御国というのは、神様に仕えたい、神様のために何かしたいという謙虚な人たちのもと、から現れるんです。 Então quem é você? だから私たちはどういう人たちでしょう。 Senhor, eu não sou nada. いや神様、私は何者でもない。 Porque se o Senhor não tocar em mim, nada de bom eu consigo fazer. あなたが私に触れなければ私はいいことなんて何一つできない。 Mas, Senhor, se o Senhor achou graça em mim, que eu possa ajudar os meus irmãos. でも神様、もし私にあなたの恵みを見出したなら、私が兄弟姉妹を助けることができるように用いてください。 O reino de Deus é manifestado por meio de pessoas humildes que buscam servir. 神様に仕えることを望んでいる人たちのもとに、そんな謙虚な人たちのもとに神の御国はやってくるんです。 O 望むんです。 reino de Deus é manifestado por pessoas humildes que buscam servir. 神様のもとで仕えたい人たちのもとに、この謙虚な人たちのもとに御国はやってくるんです。 Quando nós entendemos que o reino de Deus está em nós, 神の御国が私たちの中にあることを理解したとき、 não tem mais espaço para nós, そこに私たちの場所なんてもうないんです。 só tem espaço para Ele. 神様が入る場所しかないんです。 E nesse espaço, Deus é soberano. その場所では、その空間では神様は主権なんです。支配者なんです。 Não é o que eu quero, é o que Ele quer. 私が望んでいるものじゃなくて、神様が望んでいるものなんです。 Né, eu comento sempre com os pastores isso.
ね、よく牧師たちの、ね、こういう話をするんですけど、Né? Às vezes eles perguntam para mim: você tem vontade de pastorear uma igreja? ね、よくね、De estar na frente de uma igreja? 私たちにね、こう聞くんです。どこかの教会を自分たちでリードしたいってね、牧会したいって聞かれるんです。 Não, でもね、私はね、いや、そんな気持ちはないって答えるんで eu す não。tenho vontade, não. Olha, aí, dá olha, muito ia. trabalho, muita gente. いや、人が多すぎるし、もう大変だわって思っちゃいます。 Mas eu falo assim: de maneira alguma, eu vou lançar fora o que o Senhor trazia para mim. でもそこで私が答えるのは、もちろんそういう気持ちはあるけど、神様が私に与えたものを私は決して捨てたりはしません。 Porque não sou eu que mando mais na minha vida. なぜなら自分の人生を、自分の人生に、方向性を決めるのは自分じゃないんです。 Se o Senhor falar: vai para a China, vamos para a China, amor, fazer as malinhas. ね、神様が中国に行けと言ったら、私たちは妻と一緒にね、中国に行きます。 Para onde for, não tem problema. ね、どこに行けと言われても私たち行きます。 Né? Eu falo isso às vezes. O pastor Adriano, uma vez, ele perguntou para mim se eu queria ser líder de célula. ね、ある日、アドリアン先生はね、セルのリーダーになりたいかと聞かれました。 E tinha uma célula na minha casa. で、私の家にね、セルがありました。 Eu falei: não, でも私はその時ね、いや、 tem やりたくないっ vontade て。 não, quer não. もうセルのリーダーなんてやりたくないってね、その当時思ってました。 Mas a minha oração sempre: Senhor, o que o Senhor trouxer a mim, eu não vou falar não. でも私の祈りはずっとこうでした。あなたが私のもとに与えたものを私は決して捨てません。 Eu 私はね、 não quero. やりたくはないです。 Mas se o Senhor trouxer a mim, Demo- eu vou entender que o Senhor quer. でもあなたが私にそれを持ってきたなら、あなたが与えたいんだということを私は理解します。 E quando apareceu a oportunidade de passar na frente de uma célula, eu falei: ah, não queria não, né? Mas vamos lá. だから私たちがこの、セルのリーダーになるチャンスが来たときに、まあ、これが舞い込んできたということは神様の御心だから、じゃあやりましょうって私たち決め Porque ました。 não é a minha vontade que importa. なぜなら大事なのは私の気持ちじゃないんです。 Porque no reino de Deus, não é a minha vontade que reina, é a dele. なぜなら神の王国では自分の気持ちじゃなくて神様の気持ちが優先されるんです。 Meu irmão, você já fez alguma coisa que você não queria, mas você fez porque o Senhor estava te mandando fazer? やりたくはなかったけど神様がやんなきゃいけないということをやらなきゃいけなかった時ってありますよね。 É igual você colocar o pezinho sobre a água. Falar: eu não quero andar sobre as águas, eu vou afundar. ね、例えばね、水の上を歩こうとした時に、いや水の上なんて歩きたくない、もう絶対沈むって思ってしまいます。 Naturalmente, a nossa cabeça pensou: eu vou subir nessas águas, eu vou afundar. ね、私たちが普通の考えで挑めば、私はもうここ水の上を踏んだ瞬間沈むんだって。 Mas Senhor, pela sua palavra, então vai. でも神様、あなたの信仰にあって私は行きますって、ね、沈んじゃいます。 E você não afunda. でもね、そういう時私たちは溺れたりしないんですよ。 Porque も não う é a 沈 sua まないんです。 vontade que está comandando ali, é a dele. なぜかというと、その瞬間私たちの気持ちじゃなくて神様の気持ちが優先されてるんです。 Às vezes que eu tive que trocar de emprego, gente, pensa comigo, olha o meu Nihongo. ね、例えばね、自分の日本語でね、転職を考えなきゃいけない時があったんです。 Né? Ele falando de Nezumi no Ko, ネズミこうね。 Nezumi Ko, e eu entendendo outra coisa totalmente diferente. でね、さっきのね、ネズミ講の話をした時に私がネズミ講を通訳してたんだけど、彼の頭の中では違うことを想像してたん E です de repente o Senhor coloca para mim uma oportunidade de sair do meu emprego na fábrica que eu estava lá 10 anos, tranquilinho. ね、神様はね、自分がね、10年その同じ職場にいてめちゃくちゃ安定してたのに、 Para lugar onde eu ia sair totalmente da minha zona de conforto. 自分の居心地のいいところからもう完璧に自分を全く違う環境に連れて行ったんです。 Vocês acham que é fácil? Hoje vocês olham e falam: ah, pastor é sossegado, o serviço dele, eu fiquei o dia inteiro em casa lá. Ó, いやもう computador. 今だったらね、みんなこう牧師を見て、いや彼の仕事はもう楽ちんだな、もう家にずっといてパソコンいじってるだけでしょ。 Eu nunca fui tão desafiado quanto sair para esse serviço. でもね、この転職ほど自分はチャレンジを感じたことはありません。 Vivi os meus melhores e os piores dias em relação ao trabalho nesse serviço. ね、この仕事で私はもう最悪と最高を生きてます。 De eles começarem a falar com você em Nihongo e eu sei, Wakaranai. ね、めちゃくちゃもう上司とかもういろんな教育の人が日本語でめっちゃ喋ってるのにもう全然わかんないってね、もう笑うしかないです。 Primeiro dia de serviço. もうね、その仕事の初日、
Vamos fazer um treinamento com todo mundo que vai entrar. じゃあ、これから配属される人たちみんなにトレーニングをしましょうってね。 monte de japonês, monte de alguns brasileiros que sabiam falar Nihongo. で、教育のその場でね、日本語喋れるブラジル人と日本人もいました。 Aí o abençoado do meu chefe fala assim para você: ah, pode fazer o kiritsu? で、自分の上司がね、じゃあ皆さん起立してくださいってね、言ったんです。 Chorei? あ、朝礼か。 Eu olhei para ele assim: o que é isso? でも私はね、その言葉すら分かんないから、何それってね、聞い Nem てみまし isso eu sabia que era. た。もう朝礼の意味すら分かんなかったんです。 Entende? Eu fui muito desafiado. だからそこで私はものすごいチャレンジを受けました。 Mas ontem a gente estava conversando, eu falei: gente, não é a minha vontade, でもね、昨日その話をしてたんですけど、自分の意思じゃないんです。 é a dele. 神様の意思なんです。 Não é o que eu quero, 自分が何をしたいかじゃ é ないん o で que o す。 Senhor quer. 神様が何を É して o ほ que しいか。 importa, porque eu não quero viver o meu reino, eu quero viver o dele. なぜかというと、神様御国を生きたい、自分の御国なんて行きたくないという気持ちなんです。 Você quer viver o reino de Deus? 神様御国皆さん行 Então きたいです pega a か？ tua vontade, o teu reino, joga fora e deixa ele ser soberano sobre a sua vida. だったら自分の気持ち、自分の王国を捨てて、彼が自分の主権者となることを選んでくださ Deixa い。 ele mandar na sua vida e você simplesmente como um vassalo dentro de um reinado, obedece o seu Senhor. そして自分たちが神様の御国の中で召使いのようにそれに聞き従いなさい。 E você não vai viver os piores dias da sua vida porque o nosso Deus não é ruim. そうすれば私たちは最悪な人生なんて生きないんです。私たちの神様は最高な神だからなんです。 Você vai viver os dias mais emocionantes, os melhores dias da sua vida. 私たちの人生の中で今までで一番刺激的で最高な人生を神様は与えてくれるんで A す。 gente estava conversando ontem porque, gente, eu não perdi uma oportunidade que eu tinha para falar de Jesus. もう私はね、昨日その話してたんですけど、自分の今の職場の中で神様のことを伝えるチャンスを一個も逃さなかったんです。 Porque eu gostava? ね、それもう神様のことを伝えるのが好きだから違うんです。 Tô tranquilo aqui no meu cantinho. ね、自分はね、ここには Tá tão bom. もうすごいここでね、もう Eu まっ leio た a りして、 Bíblia. ね、聖書を Eu 読んで vou no culto de domingo. もう教会にも Eu 来て、 sou religiosamente muito bom. ね、宗教的にめちゃくちゃもう真面目な人で Eu す。 sou um pastor dentro da igreja. もう宗教の中で私はね、牧師なんですよ。 Sou líder de célula, eu era, agora não sou mais. まあセル持ってたんですけどね、今はもう違いますけど。 Eu vou sair do meu lugar de conforto, tão gostosinho aqui, para ir lá falar de Jesus para uma pessoa que não quer escutar? ね、聞きたくもない人のためにイエスのことを伝える、そんな自分の居心地のいい場所から抜けてやることかって思い Não まし vou, た。 não. いや、こんなん絶対やりたくない。 Eles vão me chamar de chato. お前なうざいって言われる。 Eles vão me chamar de religioso. お前宗教的だなって。 E algumas outras coisas piores. ね、その他ね、いろんな言葉で罵られるかもしれない。 Não, tá bom aqui. いや、いいや、このままでいいや。 Aí eu pensava, でもね、その時思ったんです。 se eu não falar para ela でも、この人に que その Jesus voltar amanhã, イエスのことを伝えないで essa pessoa vai pro inferno. イエスが次の、明日戻ってきたらこの人は地獄に Porque eu 落ちるでしょ resolvi う。 fazer a minha vontade, não a de Deus. なぜかというと自分の気持ちを優先して神様の気持ちを優先しなかったから。 Eu olhava, でその時私はすごい考えて、 brigava com Jesus. もう神様とめっちゃ葛藤でした。 Falava, Senhor, tudo bem. Vou me render. わかりました神様。じゃああなたに従います。 Aí você começa a fazer que nem Gideão. でね、ギデオンと同じようなことをしだすんです。 Então me dá um sinal, Senhor. 分かった。じゃあ神様伝えるけどサインを何か Se くだ for さい。 para mim falar, vai acontecer tal coisa. もう本当にあなたの御言葉を伝えるためだったら何かが起きるんだ。 E acontecia. でそれが起きるんです E。o que basta para mim? で自分に残ったの Vou は lá obedecer. もう従うしかない。 Oi? ね、こんにちはって言っ Tudo て。もう元気ですかって。 Ah, você já ouviu falar de Jesus? ね、イエス様のことについて聞いたことある。 Nossa, Jesus é tão bom. ね、イエス様最高だよ。 Mudou minha vida. 人生変えてくれたんだ。 Pode mudar a sua. あなたの人生も変えれるよ。 Eu era assim, assado, cozido, frito. で、俺はこうでこうでこんな人で。 Eu era um bêbado, viciado em compa. 自分はね、もう、もうアルコール依存症で、もうめちゃくちゃお金をね、適当に使って、 Que vivia só para mim. 自分のためだけに生きてた Só んだ。 pensava em mim. 自分のことしか考えてなかった。 E aí um dia eu descobri um Deus lindo e maravilhoso. でもね、ある日、最高な神様と Que não 知り合ったん pensava だ。 só nele. で、この神は自分のことしか Que pensava em mim. 思わない神じゃなかった。自分のことを思ってくれてた。 Eu conheci esse amor. 私はその愛と出会っ E eu て、 descobri que ele te ama também. そしてこの愛はあなたのことを愛してるって知っています。 Hoje tem Janaína. ね、ここでね、ジャナイナもいるし、 Hoje tem um. A gente estava conversando ontem. Desculpa.
ね、昨日ね、その話をしてたんです。Tem livro rodando por aí ね、あるね、物語がね、あるんです。e de uma pessoa que teve na nossa cela durante um tempo. 自分たちのセルで、長い間こう一緒に歩んだ人です。Que casou com um cara que eu evangelizei. 自分が、伝道した人とその人が結婚したんです。Que faleceu, で、その人最近亡くなったんです。né, mas faleceu nos caminhos do Senhor. でもその時亡くなったのは神様の御言葉の上で亡くなったん dia で ele す。 chegou para mim e falou assim: eu não vou mais, eu não quero saber mais, não quero saber mais disso. Deus não quer, não é para mim. で、その日その旦那さんの方は、俺はもうこんなことになって、もう神様のことなんてどうでもいいって言ったんです。 Eu saí da minha casa para um prédio que eu sabia que onde ele morava, eu bati em todas as portas que eu sabia ali até achar a porta dele. でね、私は彼が住んでるアパート、それを彼が言った後に、彼が住んでるアパートのところまで行って、彼の住んでるのがどこか分からなかったから、すべてのドアを叩いたん Falei, で cara, す。 você pode ter desistido, mas Deus não desistiu, eu também não vou desistir. ね、君が諦めたとしても、神様も私も諦めない。 Trouxe ele para morar na minha casa durante 2 semanas. ね、2週間の間、いる場所がいないなら、 Acho que para ela foi um mês, para mim foi 2 semanas. ね、2週間一緒に住んだんです。彼女からしたら多分1ヶ月だったと思いますけど。 Foram muitas coisas que aconteceram, mas eu sei que ele morreu com o Senhor. そしてたくさんのことが起きたんです。 Sabe, o meu reino, ele é muito egoísta. ね、たくさんのことが起きて、でも彼は神様と一緒にいた。でも自分の人生、自分の王国っていうのは自 A 分のこ minha としか見てない vontade é んで muito す。 pequena 自分の気持ちっていうのは小さいんです。 e é muito orgulhosa. そしてその気持ちっていうのはね、すごくね、もうプライドが高いんです。 Não é assim? ね、そうじゃないかな。 Nós somos egoístas, a gente pensa somente na gente, 私たちは自分のことしか考えてない自己中心的な人なんです。 nas nossas vontades, na minha personalidade, no meu ego, no que é bom para mim. 自分にとって何がいいのか、自分にとってどんなものなのか、自分のことを中心に考えてしまうんです。 E nunca dá bom. でもね、これって絶対うまくいかないんです。 Mas quando a gente renuncia a tudo isso para viver o reino de Deus, でも私たちがそれ全部を捨てて神様の御国を生きるってことを選んだとき、 a gente não tem noção aonde isso pode chegar. 私たちは自分たちが考えているよりもどこまでそれがいけるのか想像できないくらい大きなことが起こるんで Quando eu す。 ficava lá na fábrica pegando no pé da Janaína, falando: Jana, essa roupa é de menininho, usa roupa de menininha. ね、よくジャナと仕事してた時にね、お前こんな服じゃなくてもっと女の子っぽい服着ろよってね言ってたんです。 Como eu ficava lá enchendo o saco dela, né? ね、 Vamos 彼 pra 女 igreja, volta pra igreja, Né? vai e volta, né, Jana? ね、教会行こうよ行こうよってね、何回も彼女行ったり来たりを繰り返してました。 Eu nunca imaginava que ia chegar um dia que ela ia ser uma diaconisa, ia ter um marido diácono com os filhos aqui dentro da igreja. ね、私は彼女がね、この執事として教会で仕えて、旦那さんも執事として仕えて、もう家族みんなで教会に来るなんて想像してなかったです。 Quando eu ficava brigando com o Flávio na fábrica, que ele ficava tentando tirar eu do caminho, ficava, porque crente isso, porque crente aquilo. ね、よくフラビオとも喧嘩してました。もうクリスチャンああだこうだって彼はすごい言ってました。 Com o chefe brigando comigo, literalmente brigando. Uma vez eu evangelizando ele dentro do serviço, o chefe me pegou pelo colarinho e me jogou na parede. ね、その時神様のことをフラビオに伝えてた時に、上司が自分のこの素手から自分を掴んでこう投げ飛ばしたんです。 Eu nunca imaginaria que hoje chegar aqui ela lá cantando. ね、このフラビオの娘のララがここでね歌ってるなんて想像してなかったです Que。ela nem existia naquela época. ね、その頃彼女は生まれてすらいなかった。 Meu irmão, você não tem noção de como pode ser as coisas quando você decide não mais viver a tua vontade, mas viver a vontade de Deus. 神様の自分の気持ちじゃなくて神様の気持ちを生きるんだって選んだ時、神様はもう計り知れないことをやってくれるんで Se す。 você está vivendo dificuldades, problemas, é justamente porque você está voltado para o seu reino. 自分の人生で問題を抱えているなら、それは自分の王国を自分を中心に生きているからなんです。 Porque no trono que existe dentro da sua vida, quem reina é você mesmo. なぜなら自分の人生の王座に座っているのは自分だからなんです。 Mas o trono de Deus, o reino de Deus não é aquele que virá, ele já está entre nós. でも神の王国というのは来るものじゃなくて、私たちの中にもう存在してるんです。 Você consegue entender que você pode ter uma vida totalmente diferente se você entregar a sua vida realmente para viver o reino dele, não o seu. 自分の人生じゃなくて、自分の王国じゃなくて、神の王国を生きようって決めたら、
どんなに素晴らしいことを生きるようになるか想像したことありますか？ Nós estamos buscando os nossos próprios interesses. 私たちは自分たちの欲しか考えてないんです。 Não, a nossa própria vontade. 私たちの気持ちしか考えて A ないんで gente す。 faz isso no nosso casamento, a gente faz isso nos nossos negócios, a gente faz isso nas nossas vidas. 私たちは結婚生活だったり自分たちの仕事だったり人生のありとあらゆる部分でそういうことをしてしまうんです。 E isso nunca vai dar bom. でもそれって絶対うまくいかないんです。 Porque se você colocar uma pessoa imperfeita para reinar dentro de um reino, o que vai dar? Só imperfeições. なぜなら不完全な人を王国を統治させたら不完全な王国しか出来上がらないんで Mas す。 quando nós colocamos aquele que é perfeito no trono dele, でも完全な神をそこの王座につかせたとき para reinar sobre as nossas vidas, 私たちの人生で彼が全ての資金を握ることを許した nós とき vamos ver coisas tão grandiosas acontecendo, 偉大なことが起こるのを私たちは見るんです。 inimagináveis. そこで私たちは想像できないことが起こるのを見るんです。 No meu reino era impossível eu ter filhos, 自分の王国、自分の中では子供を持つなんて不可能でした。 porque a medicina falava assim. なぜなら医者がこういうふうに言ったからなんです。 Mas no reino de Deus não. でも神の王国じゃ違うんです。 E Deus queria tanto esfregar na minha cara isso, que o reino dele era melhor. でもね、神様は自分の王国の方が優れているということを私に見せつけたかったんで Que す。 não me deu um, deu três. でもね、子供一人じゃなくて3人もくれたんです。 É muito mais. 私 Porque た a ちが gente 想 pode 像 pedir, imaginar, pensar. 私たちが想像して頼んで聞けることよりも多くのことをやってくれるんです。 Você não tem noção do que Deus pode fazer 神様がやれることなんて計り知れないんで na す。 sua vida se você decidir viver o reino dele. あなたが神様の御国を生きることを選んだら神様はそんだけのことをしてくれるんです。 Não tem noção porque nosso pensamento é muito limitado, 私たちの考えが制限されてるから想像できないんです。 pequeno, それを自分たちの考えって小さいものなんで porque す。 nós somos criatura e ele é criador. なぜなら私たちは創造物であり彼は創造主だからなんです。 Eu gostaria que você pensasse um pouquinho hoje. それについてちょっと考えてみてほしいです。 Se você tem vivido o seu reino もし自分の王国を生きているなら ou o reino de Deus. 神の王国を生きているのかどっちでしょ No reino de Deus, a transformação ela é interna. う。神の王国では変化っていうのは内面から起きるんです。 A gente pode ir na academia, fazer dieta, Né, trocar de roupa. ジム行ってダイエットして服を買って Se não nada vai adiantar se o que tiver dentro ainda for o mesmo. でもそんなことをしたとしても中身が同じだったら意味ないんです。 No reino de Deus, a transformação vem de fora. 神の御国では Vem de dentro, desculpa. 神の御 Até 国 ele では levanta. 神の御国では中身から変わっていくんです。 E no reino de Deus, os frutos se multiplicam. そして神の御国ではこの実がどんどん増えるんです。 Gente, por favor, não fala isso para falar que nós somos sugoi, não é isso. ね、自分がすごいからって言うためじゃないんです。 Mas a gente começou com uma cela de 11, sei lá, quantas pessoas? 11? で 11. 私たちはね、自分たちのセルね当時11人で始まりました。 E teve uma vez que a gente fez uma comunhão que teve 120 pessoas. である日私たちはねこの交わりでね友達みんな集まって呼んでやった時120人集まったんで E eu す。 ficava pensando, gente, eu falava, Senhor, não manda mais gente não, não vou dar conta, não vou dar conta. ね、その時私はね神様もうこれくらいでいいよもうこれ以上はもう絶対無理だって祈ってま Mas し vamos た。 fazer alguma coisa para chamar mais gente, mas não, chama, não traz mais gente não, que eu não vou dar conta. でも私たちは同時にみんなにもっともっと人連れてこようって言ってたけど内面ではいやいや無理無理って言ってました。 No reino de Deus as coisas crescem, multiplicam. 神の王国では物事が大きくなってそ Elas して não 拡大していく dividem んです。 não fica, nem subtraem. そしてそこでは、分断もしないし、マイナスもないんです。 E para que o reino de Deus possa se manifestar na sua vida, 神の御国が私たちの中で、動くためには você precisa acreditar nisso tudo. 私たちはそれを信じる必要があるんです。 Porque se você não crer, 信じなければ nada disso pode acontecer. 何も起きないんです。 A fé
信仰っていうのは ela é necessária para a gente se mover. 私たちが動くために必要なものなんです。 É necessário ter fé para entregar. 私たちが信仰がないと何も捧げることはできな É いんです。 fácil dizimar quando está sobrando, né? 余ってる時に11献金するのって簡単です É よね。 fácil ofertar quando está sobrando.余ってる時にもう俺はもう献金を捧げるんだっていうのは簡単です。 É fácil. 簡単ですよね。 Agora, quando está ali, ó, faltando, às vezes, não está nem guiri-guiri, às vezes está faltando. でもこう足りない時もギリギリじゃなくて足りない時って Você fala, Senhor, não é a minha vontade, é a sua. 私の気持ちじゃなくて神様あなたの気持ちです。 Aqui, ó. あなたに捧げますって。 Não é o meu reino, é o seu. 私の御国じゃなくてあなたの御国なんだ。 É fácil a gente evangelizar alguém, abrir uma célula, quando a gente sabe tudo, né? 何でも知ってる時に誰かに福音を伝えてセロをやるのって簡単で Eu す。 já fiz todos os cursos que tem aí, sou formado pelo YouTube da vida. もう YouTube だったりもういろんなセミナー通って神様のこと知ってるから。 Agora, quando você fala assim, não tenho nada, Senhor, para oferecer, でもね何もないんだ。俺は何もできないんだ。 mas o que eu tenho eu te dou. 神様でも自分の持ってるものを全部捧げるんだって言った時 É fé, meu irmão. これは信仰って言うんです。 Não é a tua vontade, あなたの気 não 持 é ちじゃな pela いんです。 tua força. あなたの力によってじゃないんです。 E é necessário ter fé para você caminhar com Ele todos os dias. で神様と歩むために信仰っていうのは必要不可欠なんです。 Esse é o reino de Deus これが神の王国なんです。 que talvez você está esperando. あなたはもしかしてこの王国待ってるかもしれない。 Mas でも Ele já está aí, 神の王国っていうのはもうここにあるんです。 disponível para você. あなたのために用意されてるんです。 O reino de Deus está mais perto e acessível do que a gente imagina. 神の王国っていうのは私たちが思うよりも身近なものなんです。 Abre os teus olhos para você não estar vivendo o seu próprio reino. 目を開いてください。自分たちの王国を見ないで神様の王国が見れるように。 Porque o Senhor Jesus なぜならイエス・キリストは morreu 私たちのために para nos dar acesso a esse reino. この王国を手に入れるために死んでくれたからな É んで para す。 mim, それは私や é para você, あなたのためなんで é para す。 todos nós. 私たちみんなのためなんです。 Meu irmão, gostaria que você se ficasse em pé. じゃあ皆さん立ち上がって祈っていきましょう。E hoje eu gostaria de convidar você そして今日私はみんなにある招待したいです。 a abrir mão do seu reinado. 自分の王国を手放して E entrar para o reino de Deus. そして神様の王国に入ってほしい。 Você está reinando em alguma área da sua vida? 自分の人生のどこかを自分で支配してますか？ Financeira, emocional, sentimental. それはもしかしてこう金銭的だったり感情的な部分、 Profissional. それか仕事、 É você que está reinando? あなたが支配してるんですか？ Não está dando certo, né? じゃあうまくいってないかもしれないよね。 Calma, Xerenai, Janai. Uma Não está coisa, dando né? certo. Nessa parte eu não sou japonês, né? Não está dando certo. うまくいってないんです。 E nunca vai dar certo. そして絶対にうまくいかない。 Porque você é um pecador falho. なぜなら私たちは罪人だから。 E aonde a gente colocar a nossa mão, vai dar errado. 私たちがやることすべてうまくいかないんです。 Se nós não estivermos com o Senhor. 神様と一緒にいなかったらうまくいかないんです。 O que nos purifica dos nossos pecados é nós estarmos em contato com Ele. 私たちが清く保つためには彼とつながっている必要があるんで O す。 Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. この神様の神の子羊であるイエスがこの罪をすべて取り除いたん Quando です。 nós estamos em contato com Ele, os nossos pecados são tirados. 私たちが神様とつながっているとき、罪はなくなるんです。 Ele nos purifica dos nossos pecados. 彼が私たちの罪を清めてくれるんです。 E aonde nós tocarmos, então, as coisas acontecerão. 私たちの触れる場所すべてで物事が起こるんです。 Porque não é mais a minha vontade, não é mais eu que estou reinando ali.
なぜなら私じゃないんです。神様がそこにいるんです。 Não é o meu entendimento, não é a minha força, 私の力じゃないんです。神の力なんです。 não é a minha sabedoria, não é o meu fazer, 私が何かをしたから私の知識じゃないんです。 mas é a dele. でも神様のやったことなんです。 Então, meu irmão, talvez existem áreas da sua vida onde você está reinando. もしかしたら私たちの人生の中で自分が支配している部分があるかもしれない。 E hoje で今日 você queria deixar ser reinado その支配をやめたい。 e falar: Senhor, 神様、 reina na minha vida. 私の人生を支配してください。 Talvez pessoas passam na sua vida, estão passando na sua vida nesse momento. もしかしたら私たちの人生でたくさんの人が通ってるかもしれな E い。 no seu reino você fala assim: não, eu não vou trazer ele para o reino de Jesus. そして私たちはもうこの人をイエスの元に連れてこないと思ってるかもしれ Eu ない。 tenho vergonha, 恥ずかしいから。 sou orgulhoso demais para fazer isso. 私はもうこんなことをするのがもうできない。プライド高いんだ。 Ah, eu estou muito ocupado, muito sogashi. いや忙しいんだ。 Ah, eu já tenho meus filhos para criar. もう子供がいるし、 Não tenho tempo. もう時間なんてないんだ。 E no reino de Deus, でも神の王国では ele está falando: vai lá, 行けよ。 fala para ele. 彼に伝えてよ。 Fala para ele quem eu sou, 私が誰なのかを伝えてよ。 quem eu sou na sua vida e quem eu posso ser na vida dele. あなたの人生で私が何者 Sai で、 da sua cadeirinha, 彼の人生で私が sai 誰 do にな seu るのか。 troninho 自分の居場所から出 e て、 deixa eu reinar na sua vida. 自分の王座から出 E て você 私を使 verá わせて、 coisas maravilhosas que eu posso fazer na sua vida e através dela. 私があなたの人生であなたの人生を通してできることをあな Porque たは não 見る é でしょう。 você fazendo, nunca será, serei あ eu. なたじゃなくて私がやるんだ。 Hoje é para você, meu irmão, 今日はあなたのためなんです。 que quer parar de reinar sobre a sua vida 自分の人生を支配するのをや e めたいあな quer たのためなんです。 deixar o Senhor reinar sobre ela. そして神様に支配権を委ねたいあなたなんです。 E não vem com esse papinho de não, mas Deus está reinando na minha vida. いや神様はもう俺の人生でもう支配しているよ。 Porque se Deus estivesse reinando, a sua vida estaria diferente. そんなことはない。神様が支配してたらあなたの人生は変わってた Então, んで se す。 ela não está como deveria estar, quer dizer que quem está mandando é você. もうそれが私たちの人生が思い通りにいってないのであれば神様の思いがそこにないからなんで Mas す。 se você hoje quer abrir mão 私たちがもし今日それを手放 desse したいなら reinado, その自分が支配し para てい que る aquele que é soberano possa reinar, 私たちが自分の支配を手放して神である主権者が支配することを許 eu せ chamo ば você, vem aqui na frente. それを求めるならこの前に来て一緒に乗りたいです。 Você não foi feito para ocupar esse trono. あなたはその御座に座るために作られたんじゃないんです。 Você está fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida. 神様があなたに持ってる約束その計画から逃げてるだけなん Porque で o す。 propósito de Deus não é que você reine, 神の目的はあなたが支配することじゃないんです。 mas o propósito de Deus é que Ele reine sobre a sua vida. でも神の計画は神が求めているのは彼が私たちの人生で支配することなんです。 No reino de Deus você não manda em nada. 神の王国ではあなたは何も命令することはできないんです。 No reino de Deus nós somos servos e nós obedecemos. 神の王国で私たちは使えるものそして従うものなんです。 Hoje é o dia de você deixar o seu reinado 今日私たちは自分の支配を投げ出す時なんです。 e poder dizer: Senhor, reina sobre mim. 神様どうか私の人生を支配してく Reina ださい。 sobre mim. 私をどうか導いてください。 Eu quero que isso entre no seu coração, não somente no seu entendimento. これが私たちの頭だけ理解だけじゃなくて Deixe essa palavra chegar até o seu coração. 私たちの心奥底までその言葉が入ってくることを許してほしい。 Porque pode ser muito bonito você estar aqui na frente. この前に来ることはもう見かけ倒しかもしれない。 Porque você sabe que é o certo a fazer.
もしかしたら私たちは正しいことがこれだって分かってるかもしれません。 Mas você pode sair daqui sem transformação e mudança nenhuma. でもこの前に来て祈ったとしても変わらずに帰 Se ることが essa できる。 palavra não tocar o seu coração. この言葉があなたに触れなければ何も変わらないんです。 Hoje é dia de você deixar de reinar. 今日私たちが自分の支配をやめる時なんです。 Porque o rei chegou. なぜなら王は来たから。 O reino de Deus chegou. 神の王国は来たんです。 E ele está no meio de nós. そして私たちの中にあるん E で ele está em você. す。あなたの中にいるんです。 Então, だから abre a mão de tudo. 全てを手放して、 Abre a mão de tudo. 全てを手放して、 Eu quero ver você abrindo a mão de tudo. 全てを手放すのを見たいです。 Abre a mão da sua vergonha nesse momento. 自分の恥ずかしい気持ちを手放して、 Ore ao Senhor. 今祈ってほしい。 Deixe a sua religiosidade de lado. 宗教的な気持ちや Essa 考えを置いと religiosidade いて、 que te impede de abrir a sua boca. あなたが口を開けることを阻んでいるその宗教的。 Porque quando vamos pedir é Senhor, me dá, me dá. 私たちが祈るとき、神をください、くださ Mas いと祈 quando ります。 vamos entregar é Senhor, estou entregando ao Senhor. でも私たちは与えたいとき、神様与えるんだってもう小さくなってしまう。 Entrega, entrega, meu irmão. だからこそ全てを捧げてほしい。 Se você sentir de Deus para orar por alguém, pode vir aqui orar. 誰かのために祈りたいって感じたなら祈ってほしいです。 Não é porque você é o cara, não. É porque você sentiu de Deus para orar. それは自分が優れた人だからじゃなくて、 E você que 祈りたいと não 思った saiu から do です seu lugar, mas sabe que Deus está te mandando orar por alguém, ouvir entregar o seu reinado, faça isso. そして自分の場所から出ていない人でも誰かのために祈りたい。 Obedece à vontade de Deus, porque Ele é soberano. 神様のこの声に従ってほしい。彼は Não 主権だ é からで mais você. す。もう私たちじゃないんです。 Nunca foi sobre você. 私たちのことなんてそんなこといつかないん Nunca です。 será sobre você. 私たちじゃないんです。 É sobre Ele. 彼なんです。神様なんです。 Foi Ele que morreu na cruz, não foi você. 彼が私たちの代わりに死んだ。あなたが死んだわけじ Foi ゃない。 Ele que trouxe o céu da terra 彼がこの天をこの地上にもたらしたんです。 para que eu e você pudéssemos nos entregar a Ele. 私たちが彼に全てを捧げれるように。 Ei! Não somos mais nós, Senhor. 神様、私たちじゃないんです。 Não é a minha vontade que manda, Senhor. 私の気持ちがそこにあるんじゃないんです。 É a sua. 神様、あなたの気持ちなんです。あなたのやりたい。 Senhor, faz a tua vontade. あなたの御心を起こしてください。 Reina sobre nós. そして神様、私たちの人生に Reina sobre nós. 私たちを支配してください。 Entrega tudo. 全てを捧げて、 Entrega a sua vida. 人生全部捧げて、 Entrega o teu trono. 自分の王座を捧げて、 Entrega as suas emoções. 感情も捧げて、 Entrega os seus sentimentos. 自分の気持ちを捧げて、 Entrega as suas finanças. 自分の経済も捧げて、 Entrega os seus negócios. 自分の仕事だったり、 Entrega o seu orgulho. 自分のプライドを捧げて、 Entrega as suas mágoas. 自分の嫌な気持ちも捧げて、 Entrega a sua vida. 自分の人生を捧げて、 Entrega a sua vida. あなたの人生を捧げて、 Porque ela nunca foi sua. 人生はあなたのもの出会ったことなんてないんです。 Ela nunca foi sua. あなたのものだったことなんてないんです。 Deixa o Senhor reinar. 神様が支配するのを許して、 Deixa o Senhor reinar. 神様が支配するのを許して、 Você que
foi Ele. もうずっと彼だけだったんです。 Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Dono de tudo. Ele é dono de tudo. 彼は全てのも O のを Senhor é soberano. 彼は主権の神なら全てを支配して Sempre いる神 foi, sempre será. もう最初から最後まで永遠に彼はそう Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. 神様本当に感謝します。 Porque o Senhor é bom. あなたが良い神である。 O Senhor é o nosso Rei. そしてあなたは私たちの王であります。 E nós somos meros servos, meu Pai. 私たちはただのしもべに過ぎません。 Que o Senhor dá privilégio, Senhor, de participar da sua obra. あなたは私たちのこの御国に参加する特権をくれました。 Obrigado, Senhor. 神様本当にありがとう。 Reina sobre as nossas vidas. 私たちの人生に、私たち人生を支配してください。 Porque o trono é teu. この王座はあなたのものなんです。 Em nome de Jesus. イエス名によって。 Em nome de Jesus. イエス名によって私 Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? 神様に大きな拍手を。 Perdão pelo horário. 時間がちょっと過ぎてしまいました。 Gostaria de fazer só mais uma pergunta. もう一つだけ質 Ou 問したいで algumas, す。 né? もう何個かね質問です。 Se existe alguém aqui entre nós que nunca aceitou o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, この中で自分の人生をイエスに捧げたことがない人、 que está vivendo aí pela sua própria força, mas está difícil, né? 自分の力に頼って生きてるけど大変だなって思ってる人、 E eu vou te dizer, se você está vivendo pela sua própria força, não vai ficar somente difícil, vai ser impossível. 自分の力に頼って生きてたらもう難しいだけじゃなくて不可能なんです。 Mas hoje você gostaria de aceitar Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, でもイエス・キリストを自分の人生の救い主として受け入れたいなら、 tirando o seu eu do trono e colocando ele no trono. 自分をその王座から取って神様をその王座に与え Se たいな você ら、 gostaria de fazer isso, aceitar Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, erga sua mão comigo, eu quero fazer uma oração com você. 神様を自分の救い主として受け入れたいなら手を挙げてほしい。あなたと一緒に祈りたいです。 Tem alguém? いますかそんな人。 Agora eu gostaria de fazer, se não tiver ninguém, não tem problema. いなければ大丈夫です。 Mas essa oração também é para você, でもこの祈りはあなたのためです。 que está desviado dos caminhos do Senhor. 神様の道から外れてる。 Meu irmão, você sabe que você está desviado. 神様道から外れてるってことを分かってる。 Hoje em dia a gente serve tão grandemente a nós mesmos que a gente não fala mais que está desviado, né? 私たちは今の時代ね、自分のために生きすぎてて、いやもう俺は神様道から外れてるなんて A 言わない gente んです。 cria uma igreja para nós mesmos, para ser conforme a nossa vontade, mas a gente não fala que está desviado. 私たちは自分の、好きな教会に行って、そこで自分たちは神様道から外れてるとは言わないんです。 Para você que está desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje gostaria de se reconciliar. そして今日神様道から外れてて、そして神様の道に戻りたいという人、 Ergue sua mão comigo. Eu Teu quero Ishani. fazer essa oração contigo. あげてほしい。あなたと一緒に祈っていきたいです。 Aleluia. ハレルヤ。 Se não tem ninguém, não tem problema. いなくても大丈夫です。 Agora, para você では今から que escutou essa mensagem, このメッセージを聞いて、 o que você escutou aqui não vai fazer diferença nenhuma se você não colocar em prática. このメッセージを聞いてもそれを実行に移さなければ何の意味もないんです。 Vai ser como uma semente que caiu numa terra dura. でそれはまるで、硬い土に落ちた種のようなも Que の caiu entre os espinhos e foi 茨の abafado. 中に落ちた種と同じなんです。 Você sabe o que o Senhor está pedindo de você. 神様が何を求めているのか分かっていると思います。 Então deixa Ele reinar, であればもう神様が支配することを許 mas してほしい。 deixa logo, でもそれを躊躇するんじゃなくてすぐにそうしてほしい。 deixa já, もう今すぐ。 porque o reino de Deus já está entre nós. なぜなら神の王国は私たちの中にすでにあるからです。 Amém? アメン。 Então vira para a pessoa do seu lado じゃあ隣の人に e fala assim para ela: deixa já. 今やって言って Amém? ください。
Muito obrigado. Dá um 本当 salve に de 感謝し palmas ま para o す。神様に大 Senhor. きな拍手を。 Dá um abraço dessa pessoa do seu lado. あなたの隣の人を Um 抱 abraço きしめ bem てください。 forte. めちゃくちゃ抱きしめてあげてください。